Olá, seja muito bem-vindo ao Sanduíche Podcast, um espaço para a gente falar de tudo sobre a Creator Economy. Eu sou Luiz Fernando Diniz, fundador e CEO da Sanduíche, e hoje eu estou muito feliz de poder trazer para vocês o Felipe Godoy, que ele é diretor de marketing da Canva Brasil e também já teve uma posição super relevante de líder de growth na Pinterest. Felipe, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço demais o convite, tenho certeza que vai ser um papo muito bom. Legal, legal. Então, vamos lá, para começar quebrando o gelo, a gente quer saber um pouco mais do Felipe. Eu acho que ter posições de liderança na Canva e na Pinterest já é uma grande conquista e algo muito, muito relevante. Mas espiando o teu LinkedIn, eu vi que você tem uma história de trabalho profissional que passa por empresas mais tradicionais, inclusive uma grande empresa de telecomunicação. Queria que você contasse um pouco como você começou e como é que você veio parar no mundo da Creator Economy, no estágio atual aí que você está liderando a Canva. Sim, eu acho muito engraçado quando a gente olha a nossa história, porque ela faz sentido depois que você viveu, assim, né? As escolhas que você faz, o caminho que você traçou, quando você olha para trás, você percebe que foi uma construção que te levou a esse lugar. Quando eu me formei em engenharia de produção. Eu já me formei pensando que eu não ia trabalhar com engenharia. Eu já estava muito focado em marketing. E eu acho que a minha carreira toda, ela vai um pouco pro lado mais racional e pragmático e o lado criativo. Eu acabei namorando muito com os dois lados na construção da minha carreira. Então, assim que eu me formei, eu já estava com 25 anos e eu queria acelerar a minha carreira. Eu queria logo ocupar um cargo de gerência numa grande empresa. Esse era o meu grande objetivo. E aí os programas de trainee eram um acelerador de carreira muito efetivo. Sim. Então eu entrei no programa de trainee da TIM, eu fiquei trabalhando 10 anos na TIM, e o programa de trainee lá era muito interessante, assim, porque foram 3 anos de programa, e ao longo desses anos, cada ano, eles cortavam metade das pessoas. Praticamente um reality show. Praticamente o aprendiz. Sempre. E aí entraram 80 e acabaram 8. Só que quando a gente acabou esse programa, os 8, a gente ganhou um curso na França, na INSEAD, a gente teve muito investimento da empresa e foram 3 anos me preparando para cargos de liderança. Então isso foi muito importante para mim, para minha carreira. Eu fiquei 10 anos na TIM, eu ocupei 6 posições diferentes, então acho que isso explica um pouco porque eu consegui ficar 10 anos, porque tinha movimento toda hora, eu estava aprendendo algo novo, mas chegou uma hora que eu falei, eu preciso viver uma outra experiência, eu preciso viver um outro problema e conhecer um outro mercado. Foi quando eu foquei no mercado de tecnologia, que estava super em ascensão, e eu fiz essa transição para o Pinterest. Então eu saí da TIM no Rio e fui para o Pinterest. E aí tem várias questões, assim, uma delas é que quando você fala que trabalha no Pinterest, a reação das pessoas é muito mais positiva do que quando você fala que trabalha numa empresa de telecom. Isso. Então eu já senti essa diferença. E eu fui ocupar um cargo de liderança na área de growth. Mas o mais interessante é que eu não tinha experiência na área de growth quando eu fui ocupar esse cargo. E durante o processo seletivo, isso ficou até evidente, assim, quando eu fui fazer a entrevista, eu senti que a pessoa de RH não estava tão confortável, porque no final das contas, eu tinha experiência de uma empresa só, no Rio de Janeiro, concorrendo com o mercado de São Paulo, que é super agressivo, com as pessoas que têm experiências super diversas e tal. E eu entendi que talvez o meu currículo ali não fosse o melhor posicionado. E eu lembro que nessa entrevista eu senti que a recrutadora não estava muito confortável e eu falei para ela assim, vou dar um tiro e eu acho que isso eu me mata... Que eu fiquei curioso como é que você conseguiu vencer se você estava com essa sensação. Cara, foi muito na sinceridade e honestidade, porque eu senti que ela não estava confortável e eu falei... Acho que o meu currículo é o mais diferente de todos, do que você está avaliando. Mas, só para deixar muito claro, eu sou muito adaptável, eu gosto muito de aprender coisas novas por causa disso, disso e disso. Então eu provei, né, o que eu estava dizendo. E aí a reação dela foi, que bom que você falou disso, porque eu realmente estava pensando nisso e eu já consegui endereçar esse problema que eu senti que estava no ambiente. Legal. E aí eu passei para a vaga, aprendi muito, trabalhei durante 5 anos na área de growth do Pinterest, aprendi muito sobre plataforma, Creator Economy, eu lidava diretamente com criadores de conteúdo, então foi um aprendizado muito rico. Bacana. Mas quanto tempo foi a experiência na Pinterest? 5 anos. 5 anos. 5 anos. E aí chegou uma hora que eu queria viver uma outra experiência, então eu tinha muita profundidade na área de growth e eu queria abranger novas áreas do marketing. Foi quando eu fui para o Canva e eu fiquei, já estou há 3 anos no Canva. Quando eu entrei foi para formar o time. A gente não tinha times regionais, a gente tinha pessoas que trabalhavam com projetos específicos.
mas eu entrei para fazer a contratação do time Brasil, contratação do time México, formar esse time Latam, e aí depois a gente até dividiu o Brasil e México, e hoje eu sou responsável pelo marketing do Brasil já há quase 3 anos aí no Canva. Muito legal, muito legal. Agora tá explicado toda a trajetória. E é muito legal ver também que a Pinterest e tanto a Canva, né, são produtos que são construídos com o Product-Led Growth, né? Então, você tem ali todo o desafio do crescimento, de fazer o growth, que nem você falou que não tinha experiência, e hoje o marketing, mas o produto, ou seja, a empresa como um todo tem essa cabeça, né, de construir para ela se replicar e organicamente conquistar novos usuários. E aí tem um desafio de marketing, né? Porque assim, quando a gente fala de Product-Led Growth, você quer dizer que o produto vai crescer por si só, né? As pessoas vão adquirir, conhecer, usar e reter porque o produto é muito bom. E isso é efetivo, principalmente quando a gente olha para o Canva. O Canva ele está no Brasil há mais de 10 anos e ele cresceu exponencialmente, foi absurda a nossa penetração de mercado. Só que chega um momento que a gente precisa trabalhar com marketing para direcionar mais a narrativa, para a gente conseguir fazer com que as pessoas realmente entendam todo o potencial do Canva, que é o nosso desafio. Sim. É um produto multifacetado, ele pode te ajudar em diversas frentes. Então a gente precisa fazer que as pessoas conheçam tudo isso. E aí você precisa realmente, apesar de ser Product-Led Growth, você precisa do marketing para criar a narrativa que vai estar mais alinhado com a estratégia que você quer implementar. E eu falando em Canva mesmo, né, é um produto, cara, que a comunidade pode usar para determinadas coisas. Então, uma comunidade pode usar mais para apresentação, outra comunidade pode usar mais para diagramação e outra agora para edição de vídeo. Aí o que acontece pode ser assim, a pessoa acha que aquilo lá é só um software de diagramação visual, outro só que é de apresentação. E acho que aí entra o papel do marketing de horizontalizar, pulverizar bem esse conhecimento de, cara, você tá com uma ferramenta poderosa que pode fazer muito mais coisas. Exatamente. Legal. Mas acho que, cara, fica aqui o feedback no sentido de, cara, parabéns porque liderar esse tipo de empresa é realmente um grande feito e vindo do histórico que você veio, foi curioso falar que a sinceridade a minha experiência é diferente, pode construir, te colocou nessa posição. Exatamente. E já que hoje você está liderando o time do Canva e tem essa experiência na Creator Economy, e eu acho que a gente já vai falar de uma campanha que vocês fizeram e que eu acho que passou muito, permeou muito toda essa parte do discurso, do diálogo, do compartilhamento orgânico, eu acho que na semana passada nós estivemos no CMO Summit e ali a gente conseguiu perceber muito os diferentes níveis de maturidade, tanto dos CMOs como das marcas, no quesito dialogar com o mundo dos criadores e dialogar nas redes. E para mim um dos insights ali que ficou muito claro e que eu consegui tirar e fiquei pensando cara, tem empresas que tentam ter o controle total e roteirizar tudo que está sendo discutido na internet, e tem aquelas que já entenderam que o diálogo está acontecendo quando a marca tem uma relevância na rede, já estão falando da sua marca, então assim, opa, peraí, eu perdi um pouco o controle, mas deixa eu ver o que estão falando, e ela se insere no diálogo. Se inserindo na conversa, ela é aceita mais naturalmente, as coisas fluem e tudo mais. Então, você acha que é exatamente isso? Isso é uma boa fórmula de sucesso para a marca, tentar olhar os diálogos sobre a sua marca, sobre o produto que está entrando, que já está rolando na rede, você se insere? Você acha que é mais fácil ou a estratégia seria de mais coordenar e tentar de fato manter as fronteiras ali do discurso? Como é que você enxerga isso? Eu acho que quando a gente fala para as marcas, para elas perderem o controle, a gente vai perder metade das marcas aqui no início da conversa, porque elas não querem fazer isso. Então, eu acho que tem uma questão que eu enquadraria isso mais como entender o contexto. Eu tô lendo um livro bem interessante, Isso é Marketing, do Seth Godin, e tem uma frase que me pegou muito que fala assim: a internet é o meio de massa que não foi criado para agradar publicitário. Isso para mim é sensacional. Caramba, Por quê? bom. É muito bom. Porque, na verdade, o que acontece? Se você compara a internet, as mídias sociais com TV e rádio, na TV e no rádio você tem o spot para botar o seu anúncio, você tem as pessoas paradas na frente da televisão ou paradas ouvindo rádio. Então, ninguém vai conseguir passar um anúncio de televisão, ninguém passa um anúncio no rádio. Sim. E aí, a gente cria uma estrutura e uma narrativa que comporta naquele contexto. Porque as pessoas estão presas ali, podendo, tendo que ver aquele anúncio. Quando a gente vai para a internet, para as mídias sociais, o contexto mudou completamente. Como as pessoas consomem esse conteúdo, como as plataformas sociais funcionam. Então, no final das contas, eu não preciso ver um anúncio. Às vezes eles me prendem ali os 15 segundos e se for ruim eu odeio aquela empresa por ter feito isso. Então, a gente mudou o contexto. Eu acho que é muito esse o ponto. As marcas entenderem que o contexto é outro.
E aí eu acho que isso vai tanto pro lado do desafio, porque a gente tem que rever como a gente comunica, a gente tem que rever a abordagem que a marca tem, mas também como uma oportunidade. E a oportunidade que eu acho que as marcas, na maioria, ainda não se deram conta, é porque estando e fazendo um trabalho muito bom no social, você consegue uma amplificação orgânica muito boa. E quando a gente fala de amplificação orgânica, agora para pegar no coração das marcas, a gente está falando de distribuição sem custo. Porque quando eu estou falando de TV, quando eu estou falando de rádio, qualquer, e até os paid social, né? Eu estou pagando para estar lá. Mas se você tem uma estratégia, e a gente vai falar da estratégia de Grace Ovos, de Xuxa, a estratégia do Canva, a gente se apoia muito nisso, no fato de construir narrativas nativas no social que geram engajamento, geram conversa e, portanto, geram uma amplificação orgânica. Porque o nosso objetivo era alcançar mais pessoas e eu consegui isso porque os influenciadores criaram reacts, porque a conversa foi muito boa, porque as pessoas compartilharam. Então, eu acho que tem uma questão da gente entender o contexto que a gente está inserido e quais as oportunidades que a gente pode aproveitar desse contexto. Parece simples, né? Parece Felipe? super, é simples. Acho que o grande segredo nas redes é você, de toda forma, criar e retentar do lado do criador, porque é difícil essa previsibilidade do que vai ser algo que vai viralizar ou não. Mas já no caso, quando a gente olha as marcas e campanhas, vocês têm um exercício muito grande de pensar o que naquele momento tá hypado, o que não tá. Então, não vou dizer que é fácil ou que é previsível viralizar ou não, mas acho que sempre fez parte da estratégia da marca pensar a comunicação e o produto com aquilo que vai ter o grip e o fit com a audiência, né? É engraçado esse ponto de viralizar, porque assim, é o objetivo de todo mundo, é ótimo quando isso acontece, mas você sabe que uma das coisas que eu entendi durante o processo de decisão das nossas campanhas é assim: a gente tomou muitas decisões audaciosas nesses últimos tempos, decisões não óbvias, para a gente conseguir construir um caminho diferente. A maior preocupação que a gente tinha era o que não pode dar errado. Né? Quais são os limites aqui do que a gente está fazendo que não pode dar errado? Um dos limites é a gente não pode manchar a marca, a gente não pode ter uma ação que vai contra a marca que já se construiu e está super consolidada, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer algo que some a tudo que a marca já construiu. Sim. Então era esse o ponto, assim. É difícil você prever o cenário mais otimista, mas o maior ponto pra gente, para tomar as decisões e dar o gol nas ações quando elas não são tão óbvias e elas são mais audaciosas é o que não pode acontecer. E aí eu acho que fica mais fácil a gente conseguir gerenciar e até ser mais audacioso nas decisões que a gente toma. Legal, eu acho que é uma boa forma de pensar, né? E pensando nisso e olhando o que é a expectativa nas redes, pra gente é claro hoje que o usuário que está lá, vamos falar o usuário, né? O consumidor que está navegando nas redes, ele está muito mais preocupado em consumir o entretenimento do que a publicidade. Então a gente precisa entender como inserir a publicidade ou transformar a publicidade num entretenimento. Sim. E aí, falando muito sobre isso, eu acho que não é exatamente só por isso que a gente tem esse convite, é óbvio, né? Acho que a sua bagagem te traz muito da Creator Economy, mas não tem como convidar o Felipe para essa conversa sem a gente citar uma aula de como fazer a rede falar sobre um assunto que vocês tiveram recentemente na campanha da Xuxa e da Grace, com a Grace Ovos, porque ali eu acho que foi o fato de como vocês despertaram um assunto para a rede, teve já a produção orgânica ao mesmo tempo, ou seja, vocês se inseriram numa conversa e num diálogo que vocês mesmos criaram, teve a replicação orgânica e depois teve todo o desdobramento, que até pelo que eu lembro que você já comentou, ele chegou depois nos veículos tradicionais com desdobramento. Sim. E o final de tudo isso ainda é muito mais engraçado. A própria Grace de um produto que ela não ia lançar, era fictício, tava eu no mercado andando esses dias e lá estão os ovos de verdade com a marca da Grace. Então, deu tão certo que virou produto de verdade. Produto. Então acho que não tem como a gente não investir alguns minutos aqui falando disso, porque hoje, né, talvez é muito fácil falar assim, genial, grande estratégia, mas conta pra gente como que vocês chegaram nisso e depois a gente fala um pouco sobre mensuração de resultados também. Perfeito. Né? É muito fácil a gente falar dos resultados positivos depois que eles já passaram, depois de todos os nãos, depois de tudo que a gente teve que brigar para conseguir entregar uma estratégia que realmente era muito diferente, muito disruptiva.
A estratégia que a gente usou para as campanhas, a gente já tinha usado, a gente já trouxe isso de outras campanhas, a gente teve no ano passado uma campanha com o Jacan. Então, a nossa estratégia de criação de campanha no Canva é uma estratégia social first. O que isso significa? Toda a minha estratégia, a construção, a narrativa, a abordagem, a distribuição, ela considera o social em primeiro lugar. O que isso significa? Quando eu vou criar uma história, ela tem que ser pensada para ser uma história nativa, que vai gerar engajamento, que as pessoas não vão querer passar dentro das plataformas sociais. Então, entendendo como você falou, as pessoas estão sentadas no sofá da casa dela, passando a timeline, elas estão scrollando, elas só querem um escapismo mental, elas só querem se divertir. E aí você tem que prender a atenção dessa pessoa que está super dispersa com uma campanha, com um anúncio. Então a gente entendeu isso e a gente entendeu que para conseguir prender essa atenção dessa pessoa, a gente precisava construir uma narrativa que fosse muito forte, que realmente fosse engajante. E aí foi quando a gente partiu para a nossa estratégia. A campanha da Xuxa da Graça, o nosso grande objetivo era mostrar que o Canva pode ajudar qualquer negócio a desenvolver artes, vender mais, ter melhores resultados. E quando a gente fala qualquer negócio, a gente escolheu um caminho lúdico, que foi a Xuxa, criando produtos para adultinhos e a Grace lançando a sua marca de ovos de luxo. E aqui tem uma questão interessante, porque é o que eu chamo de absurdo possível. A gente entendeu... Esse eu não escutei, essa vai ser novidade. Essa é nova. O absurdo possível. O absurdo possível. Isso gera muita tração nas mídias sociais, porque apesar de ser um absurdo, tem uma camada de possibilidade. Porque a Xuxa poderia realmente lançar uma air fryer e lançar uma linha de produtos para adultos. A Graciane poderia lançar uma marca de ovos, e lançou, mas a gente esticou a corda e falou, é uma marca de ovos de luxo. Luxo. E isso criou uma tensão dentro das redes sociais que fez com que as pessoas conversassem sobre esse assunto, né? Fez com que as pessoas se engajassem ainda mais, questionassem. Então, a gente surfou muito nessa onda porque a gente construiu narrativas que elas namoravam com esse conceito do absurdo possível. E aí eu acho que tornou muito possível, porque quando você vê aquilo é meio caricato, ela apresentando a marca de ovos, luxuoso, a própria galinha ali aparecendo e tudo, mas de repente, não, isso aqui não é possível, é publicidade. De repente aparece um criador logo em seguida fazendo o unboxing do produto. Aí falou, não, caramba, não era um anúncio, tem o produto, ela lançou o produto de fato. Né? Eu falo que o produto era falso, mas o lançamento foi verdadeiro. Foi verdadeiro. Porque a gente teve, e a gente se apoiou muito nisso para construir uma narrativa que fosse realmente sólida, coerente. Então, a gente teve o vídeo de lançamento, que ele teve 7 milhões de visualizações assim em 12 horas, foi um estouro. A gente teve... Esse vídeo de lançamento ele é bem interessante, porque a gente criou usando o Canva, a gente usou a inteligência artificial do Canva, e ele tem uma narrativa que brinca muito com a internet. Então a gente fala coisas como ovacione-se, a gente chama os ovos de joias da natureza. E depois a gente viu que isso se refletiu na mídia. Os jornais, os grandes portais usaram esses termos porque eles realmente colaram, assim, as pessoas gravaram isso. Então a gente teve o vídeo de lançamento, a gente teve a própria Graciane fazendo o lançamento nos canais oficiais dela, a gente desenvolveu a caixa. E como curiosidade, os ovos eram de verdades e os ovos, eles tinham uma logo em 3D. E aí foi até interessante porque quando a gente estava conversando sobre enviar as caixas de ovos para os influenciadores, eu falei, gente, é um produto perecível, a gente tem que ter prazo. Quando a gente compra ovo, quando a gente faz o logo, quando a pessoa faz o unboxing, porque imagina se alguém abre a caixa e o ovo tá podre, ia ser horrível. Sim. Então a gente teve toda uma preocupação de fazer unboxing com influenciadores, de fazer o lançamento, a gente criou um Instagram. E o Instagram, até onde eu conferi, era o Instagram de marca de ovos mais seguido do Brasil. E é uma marca falsa. Então a gente conseguiu assim, ter muita atração e conseguiu engatar muito bem na internet, porque a gente teve toda essa preocupação. A gente lançou um site e foi engraçado porque o site ele foi o ponto que mais gerou, que deixou a gente exposto, porque alguém foi atrás para ver quem tinha criado aquele site e viu que não era o site dela, que era o site de uma marca, de um aplicativo, e aí a história começou a vazar, começou a querer vazar, mas a gente estava muito bem preparado, porque a gente tinha dado 24 horas para essa história crescer, e aí a gente já ia comunicar. Assim. Mas porque senão até no mundo da internet é interessante que o criador ia conseguir viralizar dizendo, matei a charada, não, o ovo não existe, tudo mais, então vocês tinham que ter o timing perfeito
feito para continuar construindo a narrativa. Mas eu fiquei curioso agora com um ponto que eu acho que desde que a gente se conheceu eu nunca te perguntei. Os criadores que receberam e fizeram o unboxing dos ovos, todos eles sabiam que eles estavam roteirizando um produto que não ia ser lançado, ou parte deles acreditava que estava recebendo? Acho que isso eu fiquei curioso agora. A gente de teve saber. duas fases, assim, a gente teve os criadores que fizeram o unboxing para o lançamento da Graciovos e os criadores que falaram depois, quando a campanha já estava vigente, já era a campanha do Canva. Mas a gente avisou os que estavam criando para Graciovos, a gente avisou porque o timing ali era muito importante. Sim. Então, teria que acontecer especificamente naquela janela de oportunidade de 24 horas então que era a um gente conteúdo tinha. onde ele recebeu o roteiro assim, cara, vamos lançar uma linha de ovos para a campanha da Canva, ali ele sabia. Isso, já ele teve que sabia. interpretar a surpresa. E Bacana. foi muito interessante porque, assim, um dos criadores, que foi o primeiro que lançou o vídeo, ele teve 9 milhões de visualizações no vídeo dele. Porque era um assunto que ele se tornou tão quente que, como ele foi o primeiro, eu acho que é o vídeo com mais visualizações do perfil dele. Foi super bom pra ele, então, como criador, até fazer parte disso. Que bacana. E o processo de seleção desses criadores, vocês buscaram criadores que parecessem um conteúdo mais orgânico, né? A gente, sim, e a gente também teve uma preocupação muito grande que a gente sempre tem na campanha de trazer diversidade de criadores, de perfis diferentes com nichos diferentes, porque eu acredito que o criador, ele ajuda a gente muito a tornar a campanha mais abrangente, chegar em pessoas e nichos que talvez a gente não alcance com a campanha mais massiva. Então a gente faz sempre esse combinado e nessa seleção a gente sempre leva isso em consideração. Bacana, muito legal. Não, assim, para quem não viu, acho que é difícil ninguém ver, se vocês procurarem, é impossível não se impressionar com o volume de menções da Graciovos. E a partir de agora também vai todo mundo ver e procurar no mercado, porque eu fiquei surpreso. Eu falei, tá aqui, o ovo surgiu de verdade. Né? Eu acho que foi a consolidação. E é interessante, né, porque assim, a campanha surgiu e a gente fala muito sobre isso, que a gente deu vida ao meme. Então acho que tem uma questão também dessa campanha de você entender o que estava acontecendo nas redes sociais e se apropriar disso. Por exemplo, a parte da campanha que falava da Xuxa, a gente trouxe porque tinha uma questão de nostalgia e tinha uma conversa muito forte nas redes sociais, que ainda tem, que é logo agora na minha vez. Agora que eu virei adulto, tá difícil comprar casa própria, agora que eu virei adulto. Então a gente se apropriou dessa conversa para falar com os millennials e as dificuldades e trazer uma narrativa e uma conexão emocional. Com a Grace, a gente se apropriou do meme, que era ela que falava que comia 40 ovos por dia. Muita gente já falava, ela tinha que ter a sua própria granja, né? Sim, já era uma conversa vigente. Só que a gente, quando trouxe essa conversa, o que a gente entendeu? Dois mundos muito fortes nas redes sociais, mundo fitness e mercado de luxo. Então, quando a gente trouxe uma narrativa que englobava os dois, a gente conseguiu gerar uma atração muito importante para influenciadores desses nichos, que se sentiram obrigados a criar conteúdo. Imagina, eu como nutricionista, vou questionar o valor nutricional desse ovo. Eu, como marqueteiro do mercado de luxo, vou questionar o posicionamento. Será que é esse? Será que ela fez certo? Será que um ovo pode ser luxo? Então, a gente sabia que ia gerar muita atração essa conversa ao trazer esse debate dessa forma. E agora falando assim, parece assim, pô, que legal, era óbvio que esse mais do que aquele, mas curiosamente, como curiosidade, existia dentro alguma crença de que o da Xuxa seria mais viral do que o da Grace? Vocês dentro tinham alguma brincadeira de quem achava dentro da Canva que um teria uma performance melhor que o outro, não? Na nossa melhor expectativa, a gente nunca acreditou que ia acontecer o que aconteceu. Porque não é só que a gente viralizou com a campanha da Graciovos, é que a gente se tornou parte da cultura brasileira. E aí, o que acontece? Viralizar, a gente realmente, assim, teve números de dimensões absurdas, a gente impactou muita gente. Mas a gente saiu das redes sociais, a gente foi pra TV, os portais de notícia estavam noticiando a campanha. A TV, programas de fofoca estavam falando sobre a Graciane. E aí a gente tem o gov.br criando uma paródia em cima da campanha. A gente tem fantasias de carnaval. Então, assim, nem nas melhores expectativas que a gente tinha, a gente acreditou que isso ia acontecer. Mas em termos das campanhas, a gente acreditava que as duas iam ser muito bem sucedidas. A gente sabia que o discurso ia conectar com as pessoas, que as pessoas iam comentar, que a gente ia conseguir alcançar muitas pessoas. Mas o que aconteceu com a Graciovos foi realmente, assim, surpresa.
o volume não era o que a gente esperava, e foi muito interessante, porque a semana que aconteceu a Graciovos, porque a gente ficou nos Trend Topics por vários dias, o que é uma coisa, assim, muito difícil de você sustentar essa conversa, e internamente a gente tinha a sensação de que a gente estava sobrecarregado de informações, porque não parava de acontecer. Foi muito legal essa semana que o time estava super engajado, a gente estava vendo tudo crescer, de uma maneira que a gente não esperava, assim mesmo. Não, realmente acho que olhando assim a proporção que tomou o resultado para qualquer um fica visível que extrapolou assim os limites de qualquer expectativa. Exato. E aí falando muito aqui na Creator Economy sobre criadores como canal como mídia ou criadores como canal de vendas, eu acho que aí tá bem claro o awareness que tudo isso criou e tudo mais. Mas também fica bem visível a possibilidade de que isso poderia gerar audiência para ir para um funil de venda de um produto que estava em um pré-lançamento, ou seja, escassez e tudo mais. Então, falando um pouco sobre essa questão, né, o criador como canal, como mídia ou como canal de vendas e a mensuração do resultado dessa campanha. Eu acredito que tem ali o resultado dos milhões de views, o engajamento, a proporção que tomou, mas no final a Canva olha uma linha de downloads do aplicativo, assinaturas da versão paga do aplicativo, né, do Canva. Então, me fala um pouco da mensuração de resultado que vai além apenas desse awareness do engajamento para vocês no dia a dia. Essa foi a primeira grande campanha que a gente fez de marca, né, focada em awareness, porque o Canva já é uma marca muito conhecida, e aí o nosso desafio era fazer com que mais pessoas conhecessem a marca e mais pessoas também entendessem mais sobre o nosso produto, sobre as diferentes entregas que a gente tem, né? A gente tem um produto que você pode criar designs para mídias sociais, vídeos, apresentações, tem toda a parte de inteligência artificial. Então, é um produto que o desafio como marketing é fazer com que mais pessoas entendam todo o potencial que ele tem. Então, a campanha ela tinha essa camada de awareness e consideration, fazer as pessoas entenderem mais sobre o produto. E a gente foi super bem sucedido nisso. A gente depois tem pesquisas que vão nos indicar o quanto a gente conseguiu de lift em termos de consideração do nosso produto, em termos de awareness, em termos de unaided awareness. Então, a gente conseguiu realmente atingir os objetivos que a gente tinha de chegar em mais pessoas e fazer com que essas pessoas entendessem o nosso produto. Mas a gente sempre precisa entregar novos usuários, assinatura. Então esse é sempre um ponto de preocupação. Adesão ao módulo de edição de vídeo. Claro, que era exato. propósito. A gente precisa ver isso acontecer em todas as camadas do funil, mesmo que o foco principal da campanha estava no topo do funil. O que a gente percebeu foi que como essa narrativa chegou em muitas pessoas e como a gente gerou muito interesse pela marca, a gente conseguiu reduzir o custo de aquisição em 17%. Então, os criativos que eu tinha, que tinham relação com a campanha, eles eram muito mais eficientes em trazer novas pessoas do que os outros criativos. E lembrando que a gente estava falando de redução de custo em novembro e dezembro. Então, a gente pegou Black Friday, a gente pegou final de ano, que é super desafiador da gente conseguir ter redução de custo e otimização de campanhas. Então, trabalhar a camada de awareness e consideration ajudou a gente na parte de conversão. E a gente percebeu que da conversão que a gente teve muito usuário que a gente chama de resurrected, que era um usuário que já tinha usado Canva, mas deixou de usar por alguma razão, relembrou e voltou a usar. Então a gente conseguiu realmente trazer mais pessoas para a plataforma e mais pessoas usando os produtos que a gente queria que usassem. Eu acho que aí fica bem visível, né? Você olhar os usuários reativados que estavam ali há um tempo sem utilizar e, claro, o uso da edição de vídeo ali dentro, como foi. Muito. Mas você falou um negócio sobre criador como mídia. Teve uma questão interessante que a gente entendeu e dentro da nossa estratégia, pensando numa estratégia de full funnel, então todo o funil, né, todas as camadas, como a gente trabalhou nessa campanha, as celebridades, elas nos ajudaram muito ao alcance, né, nessa parte de awareness, então chegarem muitas pessoas, gerar esse comentário, trazer a Graciane, trazer a Xuxa, ajudou a gente muito a fomentar a conversa. A gente tinha uma parte de conversão que a gente teve uma estratégia de trazer influenciadores de nichos diferentes. Por exemplo, para a Xuxa, uma das preocupações que a gente tinha era, de repente, não falar com a Gen Z. Porque a gente está falando de um público mais millennial quando a gente está falando de Xuxa. Apesar de depois a gente ver que eles conectaram, eles entenderam, né? Sim. Eu acho que
por mais que eu não tenha vivido essa experiência lá atrás, eu entendi essa piada e isso vale mais que qualquer outra coisa. Então a gente trouxe influenciadores que conectassem mais com a Gen Z, a gente foi diversificando públicos para garantir que o nosso alcance estava alinhado com os nossos objetivos. E aí a gente trouxe os influenciadores nessa camada de consideração, e aí na parte de conversão, a gente fez um mix entre conteúdos UGC e também criativos que estavam focados em performance marketing. Então a gente trouxe diferentes tipos de conteúdo para cada etapa do funil, para realmente ter uma otimização para cada uma dessas etapas. Legal, e acho que nessa campanha vocês selecionaram ali influenciadores e personalidades que iam levar e conduzir muito bem aquele roteiro do que foi planejado para a campanha, né? E aí tem um ponto, né, que você falou lá atrás, controle, conduzir roteiro. Acho que tem uma questão que é trabalhar com influenciadores, com criadores de conteúdo. Tem uma questão que é o seguinte: você seleciona um criador e você seleciona um influenciador pela narrativa que ele pode construir, também pela conexão que ele tem com a sua audiência. E aí eu acho que tem um ponto muito importante. Se eu seleciono um criador porque eu quero ter só alcance, eu enxergo ele como um canal, eu perco uma parte muito importante do trabalho dele, que é a parte do criativo. Porque o influenciador, o criador, ele é parte canal, parte mídia, mas também parte criativo, porque o que a gente entendeu nessa campanha é que os criadores, eles ajudavam a trazer outras perspectivas numa narrativa que a gente tinha construído. Então, eu como marca construí uma narrativa muito bem estruturada com o Xuxa e com a Graciane, e cada um dos criadores somava essa narrativa. E aí isso dá mais vida longa à campanha, porque as pessoas vão saturar da narrativa que você construiu se elas veem muitas vezes. Mas ao trazer um criador, ele dá um refresh nessa narrativa. Ele faz essa conversa se tornar viável por mais tempo e também com olhares diferentes. Então é muito importante a gente entender como é que a gente vai trazer o criador, mantendo um certo limite da narrativa que a gente quer construir, que é importante para a marca, mas respeitando tudo que esse criador já criou e todo o potencial criativo que ele tem, porque senão a gente perde valor nessa troca. Aí é que eu acho que entra quando você pega um nível de maturidade de quem consegue pensar o social first, né? Escrever, roteirizar, controlar, publicar, ok. Mas quando você consegue fazer esse roteiro e deixar as pontas soltas propositalmente para que a rede e o criador consiga desdobrar, é aquilo que você falou, a narrativa, por mais bem pensada que ela fosse, ela ia fadigar, ela ia ter um fim. Só que o criador, ele também tem a preocupação de entregar a mensagem para a comunidade dele, para os seguidores dele, fresca, dando novos gatilhos para gerar engajamento. Então essas pontas soltas são pegas pelo criador, que usa a criatividade dele em cima e vai desdobrando. Então, acho que quando a gente pensa no criador só como mídia e roteirizando ele o tempo inteiro, talvez você está jogando fora o maior poder que ele tem, como você falou, que é o criativo, a criatividade dele, né? E tem um negócio que é o conhecimento empírico que o criador tem, porque o criador está todo dia testando e tá vendo o que vai fazer sucesso, o que vai ajudar ele na comunidade dele, na né? comunidade porque dele. Cada um tem o que funciona para um, não funciona para o outro. Exato, né? E eu acho que o criador tá nesse lugar de estar sempre testando, sempre aprendendo, e é muito bom quando a gente dá a liberdade para ele poder criar e a gente aprende junto, porque tem uma abordagem nova que surgiu, porque aquilo vai fazer reverberar melhor na sua audiência, que a gente como marca muitas vezes não consegue ter esse pulso do mercado tão forte. E ao investir no criador, ele também traz esse conhecimento e essa informação. Então é importante não perder isso. Não, muito legal. Eu acho que aqui a gente deixa uma pontinha até para um próximo tema que eu queria puxar aqui, que é, acho que a gente já conversou isso e discutiu em outros momentos, a parte da Creator Economy, o conteúdo sendo criado nas redes, o criativo. Tá saturado? A gente já chegou no momento onde a estratégia com influencers e criadores de conteúdo já não se aguenta mais, é isso. Eu tenho um ponto de vista que eu acho que é bem convergente com o seu, mas eu queria escutar de quem tá no mercado, de quem tem que pensar essa estratégia, de alguém que tá liderando tanto uma empresa como um time que tem uma mente social first de verdade. O que você acha? Tá saturado? Eu acho que a gente está no começo. Eu acho que a gente está no começo, quando a gente fala de Creator Economy no Brasil, tem muita coisa para avançar. E é interessante porque eu trabalhei com criadores de conteúdo, com a Creator Economy na América Latina. E eu também, como trabalhava no Pinterest, no grupo de mercados internacionais, eu tinha muito contato com criadores de outros lugares. Você vê o quanto o Brasil está avançado na Creator Economy, o quão profissionais os nossos criadores são, o quanto as marcas também trabalham de uma maneira diferenciada. E eu acho que a gente está só no começo, porque no final das contas, quando a gente junta marca e criador, a gente consegue potencializar muito
tudo que a gente está vendo no social. E o social está mudando constantemente. Então, novas oportunidades estão surgindo. Talvez 3 anos atrás a gente não estaria discutindo UGC, User Generated Content. Foi uma tendência que surgiu, que abriu novas portas para criadores de conteúdo. Os micro-influenciadores lá atrás, eles não tinham tanto espaço. Todo mundo queria fazer campanha com os grandes nomes. Sim. Eu acho que a gente foi criando novos espaços, a gente foi criando novas possibilidades e a gente ainda vai criar mais. Porque uma das coisas que eu tô vendo como tendência de mercado é que cada vez mais as marcas entenderam que elas precisam criar conteúdo que seja entretenimento. Primeiro que anúncio não pode parecer anúncio. Desde a época que eu trabalhava no Pinterest, a gente tinha um discurso que era: pare de interromper, comece a inspirar. Porque no final das contas, o que a gente queria que as marcas dentro do Pinterest fizessem era trazer um conteúdo que parecesse nativo, que fosse uma experiência muito similar ao conteúdo orgânico que ele está vendo lá. Porque daí isso cria uma conexão e não cria essa ruptura de repente eu estou vendo um conteúdo, né, que me interessa, principalmente no Pinterest, que eu faço uma pesquisa sobre um conteúdo que eu quero ver e de repente tem um anúncio de outra coisa. Então essa interrupção que a gente vê toda hora acontecendo, ela não é agradável para o usuário e ela não cria o engajamento e não otimiza as nossas campanhas como a gente deveria. Então, acho que tem um ponto da gente entender como a gente vai conseguir atingir isso, e aí eu acho que tem essa mudança no mercado. Então, quando eu pego uma marca que tem que produzir um conteúdo que é entretenimento, isso não é natural para ela. Sim. E aí, quando a gente fala de trazer criadores, eles ajudam a marca nesse processo de transição. A gente falava muito das novas plataformas, então quando eu trabalhei no Pinterest, e também quando a gente viu o TikTok surgir, que as marcas têm dificuldade de entrar nessas novas plataformas, elas têm dificuldade de entrar com o conteúdo. E aí os influenciadores, os criadores ajudam muito a marca a fazer essa transição. Sim. Então eu acho que, respondendo a tua pergunta, tá no começo, tem muitas oportunidades e muitas novas oportunidades vão surgir, porque cada vez mais as marcas vão ter que entender como elas vão performar melhor dentro das plataformas sociais. E eu já falei recentemente, eu estava conversando sobre esse tema também, que é as marcas no começo, ela tinha uma presença digital nas redes. As pessoas estavam nas redes, era o social pelo social, estavam convivendo e interagindo. Então, nesse ambiente, a marca tinha uma presença digital, um perfil. Depois ela começou a desdobrar as campanhas do mundo dos grandes canais dentro das redes. E depois elas começaram a tentar criar conteúdo adicional, mas um negócio que ainda tinha uma cara de publi muito forte. Aí veio hoje o que a gente conhece como estratégia conjunta, com criadores, com influenciadores, tentando deixar o conteúdo com um cara muito, que eu quero dizer, é autoral, ele é É um conteúdo nativo. Não só nativo, mas ele é a minha opinião mesmo. Então ele é genuíno. Com cara de genuíno. Ele foi gerado por causa da minha experiência com a marca. Sim. Porém, por outro lado, quando a marca tenta comunicar assim, a gente fica com a pulga atrás da orelha que sempre o que alguém está falando, será que é genuíno? Será que não é uma publi? E as marcas também viram que a criação do conteúdo e o entretenimento pode estar nas mãos dela. Então hoje a gente vê um fenômeno muito grande. Louis Vuitton criando um estúdio de produção. Perfeito. A Red Bull, hoje em dia, ela é um energético, mas ela é uma indústria de entretenimento. Ela está presente. Então, se você entrar nos canais dela, você vai ver conteúdo de drifting, aviação esportiva e tudo que é tipo de esporte radical. Então, eu acho que essa parte das marcas entenderem que elas têm que produzir o entretenimento, eu acho que é uma grande transformação que faz a gente perceber que a creator economy ou a própria marca como creator está só no começo. Imagina que antes, né, você como um profissional de marketing sabe que você alugava o espaço, segundos numa TV, numa rádio, para roubar a audiência deles e falar, olha aqui, eu tenho um produto. Mas agora você pode construir a sua audiência que tem um match muito maior, entende o que é a expectativa do que vai vir ali. Então toda a comunicação que você colocar no seu conteúdo, no seu filme, na sua websérie, no seu documentário que você criou com a marca, tá muito natural a marca tá ali dentro, porque ele é um documentário que fala sobre temas e tem a ver com a marca. Sim, tem um exemplo até bem interessante recente, que com o lançamento do Diabo Veste Prada, a L'Oréal fez uma campanha nos Estados Unidos usando a Kendall Jenner. Sim. E aí eles poderiam ter feito uma campanha, ela usando o produto e ela falando, algo clássico, assim, super cara de anúncio. Eles fizeram uma série de conteúdos onde a Kendall ia pro escritório do Diabo Veste Prada para falar
conversar com a Miranda, e daí tinha o estagiário que não reconhecia ela, porque a Kendall era a Kendall, né? A celebridade era a celebridade, ela não estava performando ali um outro papel. E aí cria um conteúdo que a marca aparece, mas é interessante de ver. Daí eu vi um, eu queria ver o outro, e qual é o próximo que vai lançar? Então eu acho que é entender realmente o que as pessoas querem ver. Eu vou voltar ao ponto do contexto. Onde a gente tá, né? Eu tô lá nas mídias sociais, com quem eu tô falando e que momento essa pessoa tá. Então, quando a gente tenta forçar uma conversa que não é natural, que não é interessante, a gente realmente não vai conseguir gerar essa atração. E, obviamente, a gente tem que pensar também que a gente vai precisar ter criativos que eles sejam mais diretos, da gente falar sobre conversão, tudo isso tem espaço. Mas quando a gente está falando de chegar em mais pessoas, de gerar debate, de aproveitar todo o potencial que o social tem, a gente precisa levar isso em consideração, da gente conseguir entender que contexto a gente está aplicando aquilo e como a gente vai levar esse contexto e criar oportunidade em cima disso. Eu acho que quando você olha a indústria do luxo, né, as grifes e as marcas estão passando por um processo de transformação que não... Vamos fugir um pouquinho só das redes agora. Você pega qualquer grande grife. Hoje existe o produto falsificado. A grande grife está trabalhando com o que hoje em dia? Com a experiência, com coisas que você não falsifica. São os amenities de que estão presentes no hotel. Ela estampar ou estar numa bandeira de um hotel de luxo, porque aquela experiência premium você só vai ter lá. São os cafés que a gente tem hoje da Dior, da Louis Vuitton pelo mundo. E ali tem uma coisa que é, a marca está entrando na experiência. Por outro lado, um café como aquele, o criador vai entrar, vai produzir conteúdo, vai transformar aquilo de forma orgânica. E eu acho que esse processo de transformação vai culminar com as marcas sendo grandes indústrias do entretenimento. Então eu acho que pelo que a gente vê e o que a gente entende do que pode acontecer pela frente, uma das apostas é isso, né? Tem essa necessidade. Vai ser audiência e vai estar antenado no entretenimento daquelas marcas que a gente tem uma sinergia, uma empatia e um apreço muito grande no nosso dia a dia. Perfeito. Mas é interessante que você falou dessas experiências offline, e eu acho que elas são muito importantes, eu acho que elas ajudam muito a construir uma narrativa empoderada, que realmente, assim, a gente saiu das redes, mas no final das contas, a gente constrói essa experiência no off para ela reverberar no on. Isso. Então, assim, a gente tem que levar isso em consideração. A narrativa aqui é que no final a gente vai conseguir escalar dentro do on. É isso mesmo. Mas a experiência do off ela é muito interessante para a gente fazer um contato mais próximo com a nossa audiência, construção de comunidade. Então, eu acredito muito. A gente tem marcas de roupa, por exemplo, que foram trabalhar o lançamento, elas criaram aulas de yoga, elas fizeram parcerias com estúdios, elas estavam presentes em lugares e eventos que realmente ajudavam a construir o posicionamento dessa marca. Mas é isso, como eu trago o off para construir uma narrativa que realmente é forte, mas que eu vou explorar bastante no on também. E aí falando da experiência, né, que o usuário, o criador, ele vai acabar tendo a experiência no off e vai acabar publicando isso ou compartilhando a sua... Como que ele usou, né? Aí a gente fala do UGC, que a gente já tocou aqui por cima aqui na conversa. Mas claro, existe aquele UGC que é o pago, que é o conteúdo gerado, que nós programamos, e tem o conteúdo que não é pago. E aí pensando no Canva, de certa forma. Eu acho que vocês são, né, perceptível que são uma fábrica de UGC. Eu mesmo cansei de ser impactado ao longo dos anos. Olha esse tutorial de como fazer tal coisa. Aí vai lá e mostra usando os stickers, a fonte, a diagramação e tudo mais. Como é que você lida olhando no dia a dia, né, na sua estratégia, olhando esse conteúdo orgânico que está ali e que pode ser interpretado como uma tendência do que você pode comunicar, e se o Canva hoje já utiliza da estratégia de UGCs também pagos para alguma estratégia específica. Conta um pouco mais pra gente. É bem interessante isso que você falou, porque assim, tem muito conteúdo sendo criado sobre o Canva. Porque, na verdade, a gente tem que entender que pro criador de conteúdo, quando ele cria esse conteúdo, ele vai gerar engajamento, tem pessoas pesquisando. Então, pra gente é um retorno muito positivo, porque se estão criando conteúdo sobre o Canva, se criadores estão falando disso, é porque tá gerando bons resultados para eles, é porque as pessoas estão buscando e querem conhecer mais. Então, pra gente, é um sinal super bom de que a nossa estratégia está sendo bem implementada. E é muito bom ver as pessoas também interpretando a maneira que eles vão usar, né? Respondendo às demandas do mercado. A gente também mapeia muito bem isso para entender que caminhos o produto está tomando e como as pessoas estão usando. Sobre o UGC, eu acho muito interessante, eu acho que a gente precisa contextualizar um pouco. UGC, User Generated Content. Começou lá atrás com uma pessoa que estava em casa e usou determinado produto, filmou, gravou, botou na internet e aí ela gerou esse conteúdo. Então,
seja um sabão em pó, seja o Canva, seja qualquer coisa que ela usou e que ela recomendou dentro lá do dia a dia dela. Isso é o User Generated Content. Isso eu diria que é o UGC orgânico, né? Surgiu lá e as marcas podem se apropriar. Eu posso pegar esse vídeo, obviamente, né, em contato lá com a pessoa que criou, eu posso publicar nas minhas redes, eu posso até transformar isso, de repente, num conteúdo publicitário, porque cada vez mais a gente vê que a tendência é que os anúncios não pareçam anúncios, principalmente quando a gente está falando de mídias sociais. E a gente pode se apropriar disso e a gente pode aproveitar para a nossa estratégia. Mas o que a gente vê no mercado hoje é que, eu vou chamar, e esse talvez seja um conceito que ele não exista, mas eu estou chamando de Paid UGC. Então, quando as marcas pagam para os criadores criarem vídeos que depois elas vão usar dentro das campanhas que eles fazem. Acho que a gente tem que entender 2 pontos aqui, por que isso existe e os limites que a gente tem do quanto isso é o UGC ou não é. Acho que, primeiro ponto, por que isso existe? Porque as marcas não conseguem criar esses conteúdos. Esse conteúdo ele é um conteúdo muito orgânico, muito natural. Eu preciso de pessoas que estão vivendo essa experiência para criar esse conteúdo e para realmente conectar com a audiência. Eu, como marca, tenho várias limitações eu tenho no Canva, a gente tem um time interno criativo. Mas esse time interno criativo não vai criar esses vídeos. A gente precisa contratar pessoas externas. Então a gente precisa realmente dos usuários criando isso. A marca não tem esse espaço, né, dentro do potencial que ela tem de criação para fazer esse tipo de criação. Aí tem e por que a gente precisa? Porque se eu vou para as plataformas sociais, principalmente TikTok, eu tenho que estar com vídeos. Eu tenho que ter essa conversa par a par, né? Pessoa falando com pessoas. Então tem uma necessidade de mercado e limitações que a marca tem. E aí, em segundo lugar, que eu acho interessante falar sobre UGC é UGC ou é nano criador, ou é micro influenciador? Porque no final das contas, a gente está tentando criar um anúncio, mas ele não tem que ter cara de anúncio. Sim. Obviamente, a gente vai lá, vai botar aqui a publicidade, a gente segue toda a regulamentação, a gente vai falar isso com certeza, mas na narrativa, na abordagem no vídeo, ele tem que ser mais natural. Então fica muito difícil eu passar um briefing para um criador e falar UGC. Tem uns limites aqui que eu acho que a gente como mercado até tá entendendo. Eu essa semana estava revisando alguns vídeos desses e eu falei, tá parecendo anúncio, não tá natural. Acho que uma dos insights que a gente teve UGC, ele tem que ter o produto inserido na realidade dele. Tem que fazer sentido para essa pessoa. Senão vai parecer um conteúdo publicitário de micro-influenciador. A gente tem muito isso na sanduíche, que é quando as empresas procuram a sanduíche, é roteiro, é a seleção do criador, e aí, na verdade, você contratou 100 criadores, nanos e micros, para fazer um conteúdo de UGC, e tudo parece roteirizado, porque faltou o toque do criador. Se você dá apenas os guidelines com um pouco mais de informação do produto e deixa ele ter a percepção do produto e criar, fica algo muito mais natural e a mensagem para quem está assistindo, quem está sendo impactado, fica mais genuína, como a gente falou. Exato. Mas aí, de novo, a gente volta lá para os primeiros minutos da conversa, que é, se a gente falar para uma área de marketing, perca o controle, peraí, não, a gente vai perder amizade com muita gente. Mas a verdade é que o UGC talvez seria quase aquele negócio bem disperso. Pegue muitos, produza, e aqueles que derem muito certo, você impulsiona, escala e faz ele ter mais eco, né? Mas ele não deveria perder, na minha opinião, para criar a conexão com a audiência, esse aspecto genuíno de quem está criando, deixando um roteiro menor, né? E aí eu acho que a responsabilidade da marca está em fazer um briefing muito bom. Porque no final das contas, se você faz um briefing muito engessado, muito cheio de do's and don'ts, com um discurso muito pronto, você vai ter 10, 100 creators fazendo 100 ou 10 ou 100 vídeos iguais, só com as pessoas diferentes. Então acho que é um processo complexo, porque você tem que dar uma liberdade, mas você como marca também tem que entender que tudo que está sendo dito vai ser interpretado e tem que estar alinhado com a sua estratégia. Então é esse balanço que a gente precisa chegar para conseguir um resultado positivo. E eu acho que o briefing é uma das peças-chave para a gente conseguir alcançar isso. Porque se eu tenho um briefing que ele dá um direcionamento, que ele passa realmente o objetivo, as mensagens, o que a gente quer alcançar com esse vídeo, a gente consegue deixar claro para o criador o que ele tem que fazer, quais são os limites e qual a narrativa que ele pode construir em cima. Eu acho que a gente tem que trazer o criador um pouco para o jogo, no sentido de
estamos fazendo esse vídeo, estamos fazendo essa campanha com o objetivo X. Para alcançar esse objetivo, a gente tem esse caminho. Então é trazer ele para realmente para a mesa, para ele conseguir entender o papel dele dentro dessa estratégia. E principalmente o que você já mencionou nessa conversa. Deixar claro o que você não quer. Se você não vai controlar tudo na mensagem, isso aqui eu não quero. Perfeito. E aí o criador vai estar muito claro no brinde. Ok, a marca não quer que siga por esse caminho. Se você já controlar aquilo que você não quer, fica o plus de tudo aquilo que ele pode adicionar com a criatividade dele. E quando a gente fala de UGC, eu gosto muito de trazer o exemplo, e na minha vida eu já usei muito, que são as montadoras de veículo, né? Os reviews de carro. Na verdade, ela pega e fala assim, fica com o carro um dia, ou vem na concessionária e faz o seu review. E é muito interessante hoje esse fenômeno de quando você vai adquirir um veículo, você chega na concessionária sabendo mais que o vendedor. Sim, porque você viu 3, 4, 5 percepções do veículo. Sim. Aí, pô, na baixa rotação ele não tem a potência, não. E aí vai, aqui o toque é meio plástico, aqui o toque é soft touch. Por quê? Porque a marca, quando ela empresta o veículo, ela não fala, fale bem do meu veículo, faço review. Então tem aqueles caras que gostam mais de motor e vão reclamar da motorização, que o veículo não tem tanta potência, tem quem gosta mais de acabamento e tecnologia, e por aí vai. E qual é a graça disso tudo? Na rede, quem vai assistir o conteúdo daquele cara que gosta mais da tecnologia, dos botões e dos amenities que tem no carro ali e tudo mais, ele vai estar mais inclinado a consumir aquele carro por causa disso, e menos pela motorização. E por aí vai. Então, assim, é uma indústria tradicional que usa um meio de review de produto, mas que não deixa de ser um UGC puro, porque ele tomou o produto em mãos e está publicando o review dele no YouTube e nas redes sociais, nas demais redes sociais. Então, eu acho que esse conceito da maturidade do UGC e do uso dele no dia a dia tem muito para amadurecer do lado da marca, mas por outro lado ainda é um terreno muito fértil para ser explorado, uma estratégia que dá para ir muito longe ainda. E tem um ponto interessante dessa estratégia de reviews dos usuários, que você citou o mercado automobilístico, mas também a gente tem, por exemplo, restaurantes que usam muito isso, né? O review das pessoas que vão nos restaurantes e falam sobre esses restaurantes, essa comida e tal. Tem uma questão interessante, né? Se esse criador não é honesto nessas reviews, se ele não traz todas as informações que ele deveria trazer, ele perde credibilidade. Então é um jogo muito interessante pra gente entender, porque pode ser que a marca esteja te contratando, pode ser que você, né, tenha acesso ao carro para poder fazer essa review, então você tem que ser verdadeiro, e a marca também tem que aceitar que às vezes tem algum ponto que não é o mais perfeito naquele produto. Então acho que a conversa, se ela fica muito só positiva ou extremamente positiva, a gente vai trabalhar um pouco com a credibilidade daquele vídeo. E é interessante porque, assim, o criador tem que estar muito atento a esse ponto, porque ele precisa manter a credibilidade que ele tem com a audiência que ele construiu. É isso mesmo. Imaginando que o criador, no final do objetivo dele o que eu anunciar, provavelmente ele pode ter uma estratégia de venda e remuneração. Se eu anunciar uma vez, falar que isso aqui é muito bom, e alguém comprar e não é bom, próxima vez que eu indicar, quem é que vai comprar? Exato, não, porra, o Felipe tem um mau gosto horrível para perfume. Ele disse que era maravilhoso, eu comprei, o perfume não é bom. Então acho que tem isso também, a curadoria do criador saber que ele tem que ser honesto, porque senão a audiência e a credibilidade dele vai por água abaixo. Perfeito. Né? Então, muito legal. Felipe, acho que a gente já está chegando no final da conversa, a gente teria assunto aqui para ficar horas e horas conversando. Acho que é muito importante, porque além de você hoje liderar a equipe do Canva, você produz seu conteúdo sobre marketing, você traz temas muito bacanas para o mercado na sua rede. Então, para quem quiser te seguir, para aprender mais e estar mais nesse diálogo, qual é o seu Instagram? Onde que a gente te encontra? Para quem quiser me seguir, é @felipegodoy.ig, Godoy com Y. Me segue lá, eu estou publicando mais vídeos sobre criação de conteúdo, creator economy, estratégias de marketing, falo um pouco dos bastidores do que a gente tem criado no Canva. Tento trazer um pouco esse conteúdo que eu acho que é interessante para as pessoas e eu acho que a gente aprende muito com o outro, né? Então eu tento trazer a minha experiência para conseguir fazer com que você aprenda mais. Então fica interessante, fica fácil ver como que uma liderança tem realmente a cabeça social first, né? Você, além de líder no Canva, você é um criador, você trabalha muito bem com as redes. Eu faço isso no meu dia a dia também, eu acho que isso faz com que a gente tenha muito mais maturidade em termos de mercado e decisões e tudo mais. Com certeza. Então,
Muito bom, esse foi mais um episódio do Sanduíche Podcast. Se você gosta dos temas que a gente traz aqui para a mesa, siga o canal, faça questão de marcar lá para ser notificado, deixe aqui embaixo no comentário aquilo que você concordou, aquilo que você quer discutir um pouco mais e fique à vontade para sugerir temas para a gente trazer nos próximos episódios. Então, por hoje é só. Obrigado, Felipe. Obrigado por você que assistiu ou ouviu. Até a próxima.